O Santo Padre recebeu, na manhã deste sábado, 17 de setembro, na Sala Paulo VI, no Vaticano, cerca de 1.500 peregrinos das dioceses de Alessandria e Spoleto-Nursia, norte da Itália. Em seu discurso, o Papa dirigiu-se primeiro aos peregrinos de Alessandria que vieram a Roma por ocasião dos 450 anos da morte de São Pio V, o único Papa piemontês nascido em Bosco Marengo, atual território da Diocese de Alessandria. Falando sobre Pio V, o Papa disse que ele enfrentou muitos desafios pastorais e governamentais em apenas 6 anos de pontificado. Foi um reformador da Igreja que fez escolhas corajosas. Desde então, o estilo de governo da Igreja mudou e seria um erro anacrônico avaliar algumas de suas obras com a mentalidade de hoje. Da mesma forma, devemos cuidar para não reduzir este pontífice a uma memória nostálgica ou embalsamada, mas a acolher seus ensinamentos e testemunho. Assim, podemos notar que o núcleo central de toda a sua vida foi a fé. A esse ponto de seu discurso, Francisco fez algumas considerações sobre como encarnar hoje os ensinamentos de São Pio V. Em primeiro lugar, ci invitano a essere cercatori della verità. Gesù è la verità in senso non solo universale, ma anche comunitario e personale. Em primeiro lugar, convidam-nos a ir à busca da verdade. Jesus é a verdade, não só no sentido universal, mas também comunitário e pessoal. Seu desafio é ir hoje à busca da verdade na vida cotidiana da Igreja e das comunidades cristãs. Esta busca, porém, pode ser feita apenas mediante o discernimento pessoal e comunitário a partir da Palavra de Deus. Esta busca, através do discernimento, explicou ainda o Papa, leva a comunidade a crescer com um conhecimento cada vez mais íntimo de Jesus Cristo. Desta forma, o Senhor da Verdade torna-se fundamento da vida comunitária, entrelaçado por laços de amor. O amor expressa-se por meio de ações de partilha da dimensão física à espiritual, que dão visibilidade ao segredo que carregamos em nossos vasos de argila. São Pio V, disse Francisco, sempre trabalhou para a reforma da liturgia da Igreja. Após 4 séculos, o Concílio Vaticano II fez uma nova reforma para melhor atender às necessidades do mundo de hoje. Nos últimos anos, acrescentou o Papa, falou-se muito sobre a liturgia, sobretudo de suas formas externas. Mas o maior esforço deve ser feito para que a celebração eucarística se torne efetivamente fonte da vida comunitária. De fato, afirmou, a palavra de Deus ganha mais vitalidade, em particular na celebração da Santa Missa, tanto mediante a palavra como a Eucaristia, onde, de certa forma, tocamos a carne de Cristo. Aqui, Francisco falou sobre o sentido da liturgia. Di fronte al crocevia del cammino delle comunità, come pure alle croci delle nostre vite personali, ci inserisce nel sacerdozio di Cristo, dando-ci una modalità. Diante das encruzilhadas do caminho das comunidades, bem como das cruzes de nossa vida pessoal, a liturgia nos insere no sacerdócio de Cristo, dando-nos uma modalidade nova. No fim da liturgia, após ter tocado a carne eucarística de Cristo, a comunidade evangelizadora é enviada. Através de suas obras e gestos, insere-se na vida dos outros, encurta a distância, passa por eventuais humilhações e assume a vida humana, tocando a carne sofredora de Cristo no povo. Por fim, Francisco recordou que São Pio V recomendava a oração, sobretudo a reza do terço, pois os primeiros passos da Igreja no mundo foram marcados pela oração, pela imagem de uma Igreja a caminho e atuante, que encontra na oração a base e o impulso para a sua ação missionária. Logo, a Igreja primitiva orientou seu caminho eclesial no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, na partilha do pão e nas orações. Ao término do seu discurso, o Papa convidou os fiéis de Alessandria a caminhar juntos na renovação pastoral da sua diocese, que está prestes a dar início à constituição das unidades pastorais no âmbito do caminho sinodal. A seguir, o Santo Padre passou a cumprimentar os jovens da Diocese de Spoleto-Nursia, que receberam o sacramento da confirmação, que representam a nova geração e as tantas flores que estão desabrochando, mas, de modo especial, os jovens discípulos de Jesus. Falando sobre o sacramento da confirmação, o Papa fez uma pergunta: quem se lembra do dia do seu batismo? É importante saber isso, porque o sacramento da confirmação
confirma o nosso batismo. La vita cristiana è una casa che si costruisce sul fondamento del battesimo. Sempre. A 11 anni, a 20 anni, a 40 anni, a 80 anni, il fondamento è sempre quello, il battesimo. A vida cristã é uma casa que deve ser construída sobre os fundamentos do batismo, sempre, durante toda a nossa existência. Seu fundamento é o batismo, por isso é importante lembrar e comemorar o dia em que fomos batizados. A este ponto de seu discurso, Francisco referiu-se às regiões abaladas pelo terremoto, das quais provêm os fiéis e jovens de Spoleto Nursia, que sabem a diferença entre uma casa sólida e uma frágil, que desmorona. Eles levaram ao Papa uma pedra da antiga abadia de Santo Eutício, como símbolo da sua reconstrução. Por isso, o Santo Padre concluiu suas palavras exortando os presentes a serem pedras vivas na construção da comunidade cristã, da família, da paróquia e dos ambientes onde vivem. Pedras vivas que, com o poder do Espírito Santo, confirmam o nosso batismo com o sacramento da confirmação, como filhos de Deus e membros da Igreja.